Olá, queridos, tudo bem? Professor Rodrigo Teles com vocês para o quarto vídeo desse grupo de vídeos de BPC LOAS para pós-graduação e para faculdade, Legale, que nós estamos desenvolvendo para os nossos alunos da pós e para os nossos ouvintes e para as pessoas que acompanham aqui o nosso canal no YouTube. E é uma alegria gigantesca receber vocês, é uma alegria enorme receber vocês para poder falar de mais um tema. E, ao mostrar o tema desse quarto vídeo para vocês, nós vamos falar, vejam conforme a imagem de vocês, de modelo biopsicossocial apresentado pela CIF e seus componentes. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais de CIF, um pouquinho mais de estruturas da CIF, nós vamos voltar um pouquinho em temas do vídeo anterior, e para tanto, eu começo compartilhando com vocês a diferença entre o modelo médico e o modelo social, para então falar do modelo biopsicossocial. Vejam que interessante. Nós temos um modelo médico, onde a deficiência é decorrente das alterações biológicas e analisa somente os fatos biomédicos, ou seja, o foco está no diagnóstico para o tratamento do indivíduo. Nós temos o modelo social, onde a deficiência é causada pelo ambiente, que não é adaptado, e a deficiência é um problema social e político. E o modelo biopsicossocial, que é a associação do modelo médico e do modelo social, e a deficiência é resultado de um conjunto de fatores intrínsecos da pessoa e extrínsecos do ambiente ligados ao indivíduo. Essas explicações podem ser demonstradas com a imagem que vocês veem agora na tela de vocês, onde na esquerda nós temos o modelo médico e na direita nós temos o modelo social, e a soma de ambos forma o modelo biopsicossocial. Venham comigo um pouquinho antes de nós voltarmos para essa imagem que nós ainda vamos nos debruçar sobre ela por um pouquinho mais de tempo. O modelo médico, ele é uma forma de analisar o indivíduo per se, é um indivíduo em si mesmo. Ou seja, João, por exemplo, tem uma deficiência, Maria, por exemplo, tem uma deficiência, Eduardo, por exemplo, tem uma deficiência. Essas pessoas que têm uma deficiência, no caso do modelo médico, simplesmente tem essa condição. E nós fornecemos para ela um tratamento, nós fornecemos para ela uma adaptação, nós fornecemos para ela uma cirurgia, nesse caso, e tratamos a pessoa. Ou seja, no modelo médico, essa condição está ligada à pessoa e tão diretamente à pessoa. Mas e o mundo onde essa pessoa vive e a sociedade onde essa pessoa vive? Não interessa no modelo médico. A priori, o modelo médico é um modelo focado e centrado no indivíduo. Viver só baseado no modelo médico seria só pensar no tratamento do indivíduo, mas algumas deficiências não têm, nesse caso, nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo, por exemplo, de solução que possa corrigir ou que possa resolver esta condição, por exemplo, apresentada pela pessoa, e neste caso, talvez possa haver uma diminuição do agravamento, eventualmente, mas não possa haver uma correção, não possa haver uma melhora. E dentro dessa composição, às vezes o modelo médico por si só não resolve o problema. Para tanto, nasceu o modelo social. E esse modelo social é a composição do quê? A composição do convite a perceber que não se trata só da pessoa, não se trata só do indivíduo, mas se trata tão somente, também, neste caso, de uma análise, de um viés específico aqui no modelo social da sociedade. Então aqui nós precisamos olhar para o mundo à nossa volta, aqui nós precisamos olhar para o espaço em que nós vivemos. Então veja, se o modelo médico não foi capaz, por exemplo, de resolver ou de dar um tratamento que pudesse corrigir, por exemplo, e trazer a capacidade de uma pessoa de voltar a caminhar, por exemplo, pensando em paraplegia, então retirando a pessoa ali, por exemplo, de uma cadeira de rodas, essa pessoa pudesse voltar a caminhar normalmente, o modelo social precisa começar a discutir a capacidade de adaptação da sociedade, dos espaços sociais, para que essas pessoas tenham rampas, para que essas pessoas tenham elevadores e para que essas pessoas tenham espaços adaptados, corrigindo barreiras urbanísticas e corrigindo barreiras arquitetônicas, ou construindo o que nós vamos chamar de design arquitetônico universal. Isso é muito importante para nós. Para quê? Para que nós possamos compreender, em última instância, que a barreira social, nesse caso, e o modelo social, estão ligados tão somente ao interesse de todos os indivíduos da sociedade.
Um exemplo para vocês. Eu, Rodrigo, vou construir um prédio. E neste prédio eu vou instalar, por exemplo, o meu escritório de advocacia. Quando eu construir esse prédio, eu, Rodrigo, que não tenho uma deficiência física, penso, vou construir esse prédio adaptado. Então eu, Rodrigo, a despeito de saber se uma pessoa sim ou não vai entrar no meu prédio, já faço ele adaptado porque eu estou pensando de uma forma ao modelo social. Quando eu, Rodrigo, não faço a adaptação desse prédio, ou eu não construo ele de forma adaptada, eu não estou pensando no modelo social. O que significa dizer que as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam na sociedade, de acordo com o modelo social, estão ligadas tão somente à relação dos seus pares, sim ou não, neste caso, de se dedicarem a criarem um ambiente social e um espaço social que seja melhor para elas. Óbvio que não é possível falar só numa adaptação da sociedade sem um processo de tratamento e desenvolvimento da medicina para as pessoas, modelo médico, e não é possível falar só no modelo médico sem uma adaptação da sociedade para quem talvez não consiga, não tenha um tratamento. Dentro dessa composição, retornem para a imagem. A soma dos dois modelos vai gerar então o modelo biopsicossocial. E o que é o modelo biopsicossocial? O que é a análise biopsicossocial? É a análise que passa pelos fatores biológicos, psicológicos e sociais, trazendo em seus aspectos os aspectos biológicos de funções corporais, estrutura corporal, patologias e doenças, genética, lesões ocorridas ou outros, que podem ser aqui discutidos. Os aspectos psicológicos do comportamento, da personalidade, das emoções, do trauma, da saúde mental, das crenças e de outros. Vou compartilhar com vocês um aspecto, por exemplo, de natureza de saúde, por exemplo, de fatores biológicos, psicológicos ou eventualmente sociais. E aí sociais, cultura, convívio social, família, condição financeira e outros. Vejam esses três aspectos e eu vou compartilhar com vocês uma questão pessoal. Venham comigo. Os aspectos são biológicos, psicológicos e sociais. E ocorre que alguns aspectos biológicos se refletem diretamente em aspectos psicológicos e às vezes em até aspectos sociais, como por exemplo ter dinheiro ou não, ter recursos sim ou não. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu, Rodrigo, sou uma pessoa muito bem-humorada. E é muito raro que eu tenha sentimentos, por exemplo, de ficar triste, de ficar chateado, de ficar para baixo, ou de me sentir, por exemplo, deprimido. Na verdade, eu diria para vocês que, se talvez raro, pelo menos não me lembro de ocorrer, por exemplo, a última vez. Bom, ocorre que meus alunos da pós-graduação sabem, já compartilhei com eles, posso compartilhar com vocês. Eu já passei por situações muito difíceis. Uma delas, por exemplo, foi ter tido uma doença autoimune gravíssima, ter ficado internado numa UTI e perder o movimento das pernas e ter um diagnóstico de paraparesia, que é uma deficiência física. E não conseguia mexer minhas pernas, não tinha força, tive que fazer tratamento médico, fisioterápico, foi bem grave. Imagine você com 26 anos, jovem, e da noite para o dia suas pernas param de funcionar e você vai parar numa UTI com uma doença cujos riscos podem ser graves para a sua saúde. Assustador? Tremendamente desgastante? Fiz amizade com a UTI inteira. Agora, fiz amizade mesmo com a moça que distribuía a sobremesa. Cheguei a ganhar 3 numa refeição. Dei consulta jurídica, conversei com um monte de gente, puxei assunto, saí falando com as pessoas que passavam no meu quarto, ficava jogando conversa fora, recebi as minhas visitas uma vez por dia durante 1 hora, ficava conversando com elas, fiz amizade com os médicos. E durante todo o processo, não me desgastei, não me estressei. Passei por vários outros problemas, além desse que eu comentei com vocês, mas que é muito grave. E com o passar dos anos eu comecei a notar que não importasse quantos problemas eu passasse ou quanto desgaste eu tivesse, que eu não tinha por característica, me sentir, por exemplo, deprimido, me sentir, muitas vezes para baixo, dentre outras condições. O que é muito comum hoje, por exemplo,
com várias pessoas, uma vez que, por exemplo, depressão é um problema social cada vez mais recorrente. E a sociedade que nós vivemos é uma sociedade cada vez mais difícil, né, de lidar com condições que são cada vez mais dinâmicas e líquidas, dentre outras condições. Bom, depois de um bom tempo, dadas essas condições e essas características, porque um aspecto social meu é que eu tenho um bom plano de saúde e bons médicos, inclusive particulares, uma médica minha disse para mim que queria fazer um exame de natureza química para poder observar alguns componentes químicos do meu cérebro, e um deles era serotonina, que é um ligado à saciação, né? Saciação não, é ligado à felicidade, ligado, por exemplo, a você estar, né, num sentimento mais positivo. Que muitas pessoas que, por exemplo, né, têm falta de serotonina, tomam captadores de serotonina, e está ligado, por exemplo, a condições aí de pessoas que se sentem um pouco mais deprimidas. Claro, existem várias outras condições, mas é um exemplo para vocês. Porque tinha condições, médicos particulares e plano de saúde dentro dessa composição, e vi essas condições, consegui passar numa médica e fui fazer exames. Os exames não são baratos, são caros. Para além disso, quando saíram os resultados do exame, descobriu-se então que eu tenho uma produção de serotonina acima do máximo para um homem normal da minha idade. Ou seja, basicamente, meu cérebro é um parque de diversões químico. E aí a gente pergunta, o que isso significa? Que hoje faz sentido para mim, cada vez mais, porque mesmo em meio às condições adversas do cotidiano e até as mais difíceis, como essa que eu comentei com vocês, não existe um abalo, muitas vezes, em relação a essas condições. Ou seja, um aspecto biológico de uma produção excessiva até, de um componente químico chamado serotonina, que eu descobri, baseado num aspecto social, que é a minha capacidade de ter plano de saúde e médicos particulares, afeta diretamente um aspecto psicológico meu. Estou sempre de bom humor. Outra condição que me ajuda bastante, os meus processos são previdenciários só, e assistenciais também, e a execução nunca é frustrada, e eu sempre recebo os meus honorários. Talvez isso também me deixe muito de bom humor, mas eu ainda acho que a serotonina também ajuda bastante. Hoje eu tenho que fazer exames regulares de serotonina para poder observar se meu corpo continua produzindo ela nas mesmas quantidades, por uma questão de preocupação médica. O que eu quero dizer para vocês é, esse é um exemplo meu de análise biopsicossocial. Percebem como um componente químico ligado a uma condição social se liga diretamente a um componente comportamental? Todas as pessoas podem ser analisadas de forma biopsicossocial. Essa é uma composição minha. Vem a pergunta, e as de vocês? E a dos clientes de vocês? Porque são os clientes de vocês que devem ser analisados. Trago o meu exemplo para que vocês possam entender exemplos de vocês e para que vocês possam entender exemplos de outras pessoas. Diz da legislação, né, da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial e vai analisar as condições que nós colocamos aqui nos incisos abaixo, conforme o material de vocês. Vejam só. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação do desempenho de atividades e restrição de participação. Traduzindo, o que nós vemos cotidianamente em matéria de benefícios de prestação continuada e avaliação de deficiência e de grau de impedimento está repetido em matéria de benefícios de prestação continuada. Para que a gente possa retomar os dados do vídeo anterior, só para fins de composição, se você não assistiu o vídeo anterior, sugiro que você assista ele depois para que você possa fazer essa parametrização. Vou mostrar para vocês na imagem atual o que nós vimos no vídeo anterior. Vejam só. Os componentes da CIF, que é a classificação que nós usamos e que nós vimos no vídeo passado, trazem 4 componentes. Funções do corpo, então se o corpo funciona bem, funciona mal. Estrutura do corpo, se eu tenho uma estrutura sim ou não. Domínios ou domains, que são atividades e participação. E environment, que são fatores ambientais. Então body, que é funções do corpo, que é corpo. Structure, que é estrutura, estruturas do corpo. Domains, que é atividades e participação, e environment, que são fatores ambientais, são 4 os códigos da CIF que nós vimos no vídeo passado. Esses códigos são separados aqui em cima, na CIF da classificação, eles estão separados em fatores contextuais e fatores de funcionalidade e incapacidade.
e a sua subdivisão está aqui em funções e estruturas do corpo, sendo, nesse caso, funções letra B e estruturas letra S, atividades e participação letra D, fatores ambientais letra E e os fatores pessoais não são analisados. Eis, então, a diferença do vídeo passado para o vídeo atual. E o que eu quero mostrar para vocês? Olha como essa CIF é rica e poderosa. A CIF está aqui em cima, ela vem, sigam as cores dos quadrados, ela vem para funcionalidade e incapacidade, depois ela vem para funções e estruturas do corpo. Olhem funções do corpo e vejam que interessante, que funções do corpo se separam em 8 capítulos. Mentais, sensoriais e de dor, voz e fala, sistema cardiovascular, por exemplo, digestivo, reprodutivo, neuromusculoesquelético, pele e estruturas. Depois vejam estruturas do corpo e vejam que estruturas também se separam em 8 capítulos. Nervoso, olho, ouvidos e estruturas, voz e fala, sistema cardiovascular, relacionados ao sistema digestório. Dica para vocês. Os capítulos de funções do corpo, de 1 a 8, são conectados na mesma ordem aos capítulos de estrutura. Funções mentais, capítulo 1 de funções, estão ligados às estruturas do sistema nervoso, para que vocês já façam a leitura conjugada. Além disso, vocês têm atividades e participação, que são contextos que vão falar sobre aprendizagem e aplicação do conhecimento, tarefas e demandas gerais, a capacidade de se comunicar, se eu me comunico bem ou mal, ou se eu não me comunico, mobilidade, se eu ando ou se eu não ando, cuidado pessoal, se eu consigo cuidar de mim sim ou não, vida doméstica, se eu consigo desenvolver relações interpessoais, áreas principais da vida, vida comunitária, social e cívica. E os fatores ambientais vão falar sobre produtos e tecnologias que existem no mundo, né, para me beneficiar, o ambiente natural e as mudanças feitas pelo ser humano no ambiente, apoio e relacionamentos como amigos, família, sociedade e estruturas, atitudes ligadas ao mundo, ao meu entorno, e aqui tem as barreiras atitudinais, por exemplo, os prejuízos ou os benefícios numa sociedade mais ou menos inclusiva, e o capítulo 5 vai falar de serviços, sistemas e políticas. Para que essas imagens estão no material de vocês e vocês estão vendo ela? Para que vocês possam entender como que vocês vão ler a CIF e aplicar o caso de cada cliente. Mas não se preocupem, lembra que é uma série de 12 vídeos? Eu vou ensinar vocês a fazer isso conforme os vídeos forem passando. Professor, os fatores pessoais são codificados? Não. Quem anota os fatores pessoais? Eu, Rodrigo, como advogado. E como que eu anoto os fatores pessoais? Do jeito que vocês estão vendo nesta imagem. Exemplo, nome Maria da Silva, gênero feminino, idade 52 anos, estado civil casada, CTPS, carteira de trabalho e previdência social sem registro, histórico de trabalho infantil em região, por exemplo, de roça ou rurícola, ocupação atual desempregada por razões de saúde e escolaridade, domicílio em uma periferia ou uma região periférica, por exemplo, da cidade de São Paulo. Esses são os dados pessoais desta mulher, por exemplo, para poder analisar as condições. Por ser mulher, por ter mais de 50 anos, por nunca ter trabalhado, por só ter exercido trabalho infantil que não é ofício profissionalizante, por ter problemas de saúde, por geralmente estar em uma região periférica, talvez muitas vezes não tenha formação profissional ou formação profissionalizante, tem ali um prejuízo de inserção no mercado de trabalho. Esses são os fatores pessoais, e esses fatores pessoais são muito importantes para nós. E nesse sentido, como eu sempre digo para vocês, a avaliação de deficiência e de grau de impedimento vai ser feito com base na CIF, conforme determina o artigo 16 caput do Decreto 6.214 de 2007. E essa avaliação vai ser feita pelo médico e pelo assistente social, considerando os fatores ambientais, sociais e pessoais pelo assistente social, funções e estruturas do corpo pelo médico e atividades e participação e restrição de participação, limitação de desempenho de atividades pelo médico e pelo assistente social. Nos lembrando e nos remetendo a uma imagem que está se tornando cada vez mais comum para vocês, uma imagem que está se tornando cada vez mais palatável para vocês, uma imagem que vocês estão começando a ver e estão começando a se identificar com ela. Uma imagem que começa a mostrar para vocês que nos processos judiciais e administrativos de vocês, esses dados não podem faltar. Voltem para ela.
o que o médico avalia, o que o assistente social avalia e o que ambos avaliam e como se avalia. Em sede de conclusão, o modelo biopsicossocial é a ferramenta ideal de avaliação de uma pessoa e de um indivíduo. A sua previsão está no artigo 16 do Regulamento dos Benefícios de Prestação Continuada. E agora comigo vem a minha dica. Perícia feita sem CIF, Classificação Internacional de Funcionalidades, sem análise biopsicossocial, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é perícia errada. Perícia errada é perícia que deve ser refeita. Lembra que eu falei para vocês? Esses vídeos sobem a régua. Esse é o intuito da Faculdade Legale, esse é o intuito da pós-graduação de Direito Previdenciário Legale, e esse é o meu intuito como coordenador dos benefícios de prestação continuada dentro da pós-graduação com essa matéria e esses vídeos que estão aqui e as nossas aulas da pós-graduação. Mudar a experiência de vocês para que vocês mudem a experiência das pessoas e mudar a experiência do judiciário. Para além disso, mostro no material de vocês e reitero, vocês têm aqui sempre o meu currículo e as minhas informações e vocês têm a imagem do e-book com 40 páginas de informação de BPC Loas. É só clicar na imagem e vocês conseguem fazer o download. E, se vocês estiverem procurando por mais informações, sempre tem os dados do manual, que tem 400 páginas para vocês aprenderem sobre BPC Loas, os modelos das petições aqui no meio, que trazem para vocês as informações de petições administrativas e judiciais, e o curso online, que tem 18 horas e 83 aulas separadas em 7 módulos. E nesse sentido, como que eu faço para fazer o download? Aqui embaixo do vídeo do YouTube tem um link para download do material. Esse link te leva até o site, você faz o download e lá você encontra as informações do seu e-book e dos outros materiais. Lembrando que esse e-book é 100% gratuito, tem 40 páginas de conteúdo para você e pode te beneficiar maravilhosamente no exercício dessa advocacia e no começo dessa jornada. Com vocês, professor Rodrigo Teles, e é um prazer acompanhar vocês no desenvolvimento da carreira de vocês em matéria previdenciária e assistencial, nesse recorte dessas aulas, para que nós possamos ter uma construção de uma advocacia próspera para vocês e de justiça social para os nossos clientes e de um judiciário cada vez mais preparado para analisar pessoas com deficiência. Muito obrigado.